Opa, galera, vamos lá, mais um vídeo sobre Godot. E hoje eu vou ensinar o que todo programador vai aprender na vida alguma vez, que é programação orientada a gambiarra. Sim, GDScript é uma gigante gambiarra. E como podem ver, o que eu prometi hoje a gente é refinar o sistema de spawn. A gente saiu desse sistema que era escrito à mão, manual, sem graça, e muito difícil de ser lido e mantido para uma forma muito mais simples. Ou quase, parece confuso. Eu vou reescrever esse código praticamente todo aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Vocês podem ver já que eu estou rodando aqui no código, que agora eu consigo já fazer arte usando moedas. Consigo fazer formato de coração, formato de caveira, uma bomba, coração de novo, caveira. Eu só botei 4, essa ladeirinha. Eu não gastei muito tempo fazendo essas artes não, mas vamos lá. Eu vou comentar tudo isso aqui. Com tudo comentado, se eu der play, provavelmente o jogo vai travar porque não vai ter nada. Travou, perfeito. Era isso que eu esperava. Primeiro, antes da gente falar de GDScript, a gente precisa comentar uma coisa muito importante. Como funciona linguagem de programações além do GDScript? Por que é tão estranho o GDScript em certos aspectos? Eu tô aqui, eu fiz o mesmo código duas vezes, um em C++ e um em JavaScript. Eu sou muito mais proficiente em JavaScript do que C++. C++ eu sei o básico da sintaxe. Eu sei programar um pouquinho. Se me jogar na mão e falar, faz um programa em C++, provavelmente eu não vou conseguir. Mas se você mandar fazer algum algoritmo C++, eu devo conseguir, sabe? Nada muito complexo. Mas eu sei um pouco da sintaxe. E existem outras linguagens de programação que fazem igual ou fazem melhor até que o C++, mas esse private e esse public aqui são perfeitos para eu descrever. Não que no JavaScript não tenha, tem esse aqui, essa hashtag, mas eu não curti muito não. Prefiro aqui que tem private gigante. Vamos lá. O que é isso aqui que vocês estão vendo? Isso se chama uma classe. Classe é a base de toda programação orientada a objeto. Classe na programação, e quando você for no mundo além de JavaScript, lembra, esse curso é feito e pensado para pessoas que nunca tiveram nenhum contato além do JavaScript. Quando você instancia uma classe, ela se torna um objeto. Imagine a classe como um blueprint. É o conceito. Agora, quando você pegar esse conceito e botar em prática, ele se torna um objeto. Eu criei aqui a classe Leves. Toda classe, na maioria das linguagens de programação, existe uma coisa chamada constructor. Isso é a forma que a gente tem de distanciar variáveis diferentes para cada coisa. Tipo, aqui tem o level number e o level name. Então poderia ser... Muito acostumado com o JavaScript. Level 1. Aí o nome do level é introdução. Ou level 2. E o nome do level vai ser escadas. Escadarias. Por aí vai. E isso vai afetar as coisas relacionadas ao level. E quando você cria uma classe, você cria várias informações que podem ser encapsuladas, incluindo funções. E qualquer coisa, claro. Normalmente variáveis vai estar dentro do constructor. Ok, toda classe tem esse constructor. E você pode construir classe, você pode botar essas variáveis aqui. Um pouquinho diferente no C++, você tem a mesma coisa. Mas tem uma coisa interessante aqui, que é público e privado. Qual a diferença desses dois? A diferença é simples. Tudo que é público, você, quando criar o objeto, você vai poder procurar nesse objeto algo. Por exemplo, aqui é público o nome do level. As pessoas vão saber o nome do level. Jogo aqui. Com isso em mente, você pode criar diversas funções aqui dentro e salvar elas. Eu posso criar uma classe humano. A classe humano, a classe mulher é uma extensão da classe humana. A classe homem é uma extensão da classe mulher. A Letícia, ela foi instanciada como um objeto, sendo uma mulher. O Godovaldo foi instanciado sendo um homem. O Godovaldo é um objeto. O Godovaldo é um objeto que foi instanciado como homem. Letícia usou a função dizer olá para Godovaldo. Godovaldo usa a função dizer olá para Letícia.
Letícia vende a Godovaldo um PS5. Letícia diz adeus, Godovaldo diz adeus. Vocês conseguem ver que, tipo assim, tem 1 milhão de informações aqui. Godovaldo, ele é um homem, ele tem altura, nome, trabalho, tudo isso. E quando a gente simplesmente fala Letícia diz olá pra Godovaldo, que tá na infusão, ela já vai, manda tudo. Já sabe o nome do cara, já sabe. Se eu quisesse dizer mais coisas sobre a vida dele, eu poderia dizer. E por aí vai. Isso é importante de citar. E o que é uma extensão? Uma extensão é você criar outra classe baseada numa classe anterior. Por exemplo, classe humano, homens e mulheres. Existem, por exemplo, a classe humanos. Qual a principal diferença entre humanos? É o sexo biológico da pessoa, masculino e feminino. Então, eu vou estender para mulheres. O que mulheres têm diferente dos homens? Elas menstruam e elas podem ficar grávidas. Então, eu vou botar funções relacionadas a isso. Enquanto homem, não tem nada disso, mas eu fiz uma extensão aqui de qualquer jeito, para vocês verem. E quando a gente cria uma função, quando a gente cria um objeto, a gente passa uma classe e a gente passa todas as informações que vão para aqui em cima. Todos os argumentos, como se fosse uma função normal. Daí, você instancia, pelo menos no JavaScript, o nome da função, o nome do objeto, a função que você está usando e os argumentos. Reparem nessa sintaxe. Vocês conseguiram pegar a ideia? Uma função, ela pode ter variáveis, ela pode ter uma classe, pode ter variáveis, pode ter funções, pode ter o que você quiser aqui dentro, encapsulado, facilmente de modificar, e ela pode tanto ser pública ou privada. E, editando o vídeo, eu percebi que a minha explicação sobre funções não foi suficiente sobre públicas e privadas. Qual a diferença de uma variável pública e uma variável privada? Eu vou reexplicar aqui. Ignora, porque eu fechei o setup original, então eu ia ter que dar maior trabalho para voltar onde eu estava e não ia ficar igual. Então eu vou fazer aqui usando o GDScript como exemplo. A principal diferença de uma função pública e privada é que a privada é a informação que você não quer que seu usuário final tenha acesso, para evitar bugs. Ela só consegue ser manipulada em funções dentro do objeto ou dentro da classe. Por exemplo, essa função private variable, ou isso, uma variável privada, ela só vai conseguir ser manipulada aqui dentro. Se você vir aqui e escrever private variable igual a... Oi. Eu teria string, agora outra coisa. Mas essa variável não consegue ser manipulada nem alterada fora desse script. Mas, contudo, você consegue acessar ela com uma função. Eu posso fazer uma função e pedir para me retornar private variable. Essa é uma forma que eu tenho de dar acesso a variáveis privadas. Variáveis privadas servem para manter informação oculta do seu usuário final, senão ele poderia manipular e ter acesso a elas com extrema facilidade. E também para evitar bugs. Você nunca compartilha uma informação que não é necessária para o código. Redundância nunca é legal. Em C++, uma coisa muito interessante é que você consegue instanciar variáveis novas dentro da classe. Como, por exemplo, eu fiz o int level igual a 0. Mas você não consegue alterar elas. Isso lembra alguma coisa? Em que lugar a gente consegue instanciar variáveis, mas a gente não consegue modificar essas variáveis fora de uma função? GDScript. É exatamente como funciona as funções, as classes em C++. Interessante. E o que isso quer dizer? Quando você entender esse conceito, a criação de jogos vai ser muito mais fácil. Eu vou martelar isso muito no futuro, quando eu terminar esse projeto, que é o primeiro curso que eu fiz. Isso está sendo um aprendizado para mim. E vocês também. Quando vocês entenderem isso, vocês vão se tornar programadores muito melhores. Em Godot, scripts e cenários são objetos.
eles se comportam, eles trabalham, eles funcionam exatamente como objetos em qualquer linguagem de programação. A diferença é que um script é uma linguagem de programação direta. Você altera as informações dele usando código, usando GDScript ou C++. Agora, a cena, você vai alterar o código dela de forma indireta, usando os nodes, usando os resources, tudo relacionado a isso. Todas essas informações. Você, por exemplo, pode vir aqui em escala, eu abrir qualquer coisa aqui, e alterar a escala de qualquer coisa. Se eu vim aqui no player, então vamos aqui dar um zoom, alterei a escala dele, ele ficou maior. Dei Ctrl Z, ele ficou menor. Você consegue fazer isso em código. Contudo, para que eu vou fazer em código se tem a opção de fazer isso na engine? Para isso que serve Game Engines. Game Engines nada são do que facilitadores na hora de você escrever seu código. O Godot roda em C++. Então, você poderia fazer esse jogo em C++. Contudo, você tem um Godot para fazer o jogo e facilitar. Para você criar um jogo do zero em C++ é um inferno. É muito trabalho que você teria inventando, recriando, fazendo a roda para que o seu projeto final seja inferior ao trabalho que você teria numa game engine. Querendo ou não, engine de jogo deve estar pau a pau com o sistema operacional na dificuldade de fazer. Sem me alongar, mas a ideia de algumas pessoas aí de criar game engines do zero não faz o menor sentido. É muito trabalho. E a maioria dos programadores não tem a competência para isso. Mesmo você sendo um programador incrível, é muito trabalho, senão não é conseguir fazer sozinho. E se você for um programador incrível, você ainda tem que saber física. Ok, o Godot é conhecido por ter uma engine de física muito inferior a outras plataformas. Contudo, ainda assim é uma engine de física boa e que dá para usar. Então, lembrem disso. O Godot, tudo no Godot é uma classe. É um objeto. Também pode ser uma classe se não for instanciado, né? Podemos considerar isso. No Godot, eles recomendam que você use ideias de programação orientada a objeto, baseado nisso em que toda classe, todo objeto é uma cena ou um script. É um pouco confuso no início, mas depois que você começa a entender, você começa a facilitar. Se você nunca trabalhou com nenhuma linguagem de programação, você vai começar do zero, então eu acho que deve ser mais fácil para você compreender. Por exemplo, o que eu fiz aqui nessa programação? Agora que a gente já entendeu o conceito, a gente pode voltar para o nosso código. Eu basicamente fiz duas alterações. Eu criei dois scripts, tanto levels quanto levels B, para dar dois exemplos do que a gente poderia fazer. O primeiro é, no spawner, a gente pode criar uma cena nova. Eu criei uma cena filha do spawner, chamada levels. Essa cena levels, se você abrir, ela tá vazia. A única coisa que tem aqui é script. Com essa cena levels, a gente consegue já trabalhar ela como um objeto. Ela já virou um objeto no meu jogo. Reparem, aqui, levels object. Ela já está instanciando o script levels B. E aqui, quando ela está pronta, quando o jogo estiver pronto, eu crio uma variável chamada levels que instancia o script levels, que seria esse aqui, levels. Reparem numa coisa muito interessante que eu falei do C++. Em GDScript, isso é igual também no JavaScript. Em GDScript, isso é igual no JavaScript. Toda variável é privada, a menos que você fale que é pública. E, diferente do C++, que você coloca um private e um public, você coloca um @export. Então, você vai conseguir exportar levels. As pessoas vão conseguir ter acesso. Se eu importasse o script A, eu já teria a coisa que a gente fez no outro vídeo, que é isso aqui.
o jogo rodaria, sem eu encostar em nada. Como a gente está importando o level B, ele está vazio. E eu vou explicar isso no futuro. Agora, eu fiz essa variável chamada live com o string love and laugh. Laugh tá escrito errado. Não sei, tanto faz. Pra vocês terem ideia que ela está privada. Se eu alterar o meu jogo no spawner, às vezes eu sempre confundo isso aqui. Se eu vir aqui no meu jogo, var levels, levels underline object, ponto love, vai travar o jogo bem no início. Claro, do jeito que tá o script ia travar de qualquer jeito. Love não existe. Impossível acessar o love, porque love é privado. Agora, levels, que tem o export, ele é público. Outros scripts vão ter acesso. E funções. Todas as funções são públicas. Não tem jeito. Se você fez uma função, ela é pública. Então, eu posso muito bem vir aqui, level object, simple level, level objects, complex level. Eu deixo as públicas e vou dar play e o jogo vai estar funcionando. Já vai ter funções que vão funcionar aqui. O que eu alterei nessa Levels B? Como eu falei, a gente pode fazer o approach que a gente fez no último vídeo, que é adicionando levels manualmente. E a gente entender que, tipo assim, cada array desse é um level e tem várias funçõezinhas aqui. Cada array desse é um level. E cada objeto é um pedaço do level. E você pode ir aumentando, diminuindo e por aí vai. Contudo, isso é muito ineficiente e muito difícil de ler. O que eu fiz? Eu criei um gerar level. Esse gerar level, ele cria exatamente isso aqui. Esse parte do código. Esse objeto. Ele gera esse level. E tem duas funções. A simple level e a complex level. Ela recebe os argumentos de dificuldade, tipo, pós, quantidade e timer. Que são exatamente os que tem aqui. E ela cria uma variável que chama o gerar level. Ela cria essa classe, perdão, ela cria esse dicionário. Com esse dicionário, eu venho aqui, levels difficulty, e eu dou um append. Como é um array, com arrays, uma forma de você adicionar ou remover array, uma forma de você adicionar informação no array é .append. Não se encana muito com isso, porque eu ainda não falei sobre isso. Sobre como manipular arrays, append, shift, unshift, pop, por aí vai. Por enquanto, o que você precisa saber é, toda vez que você pega um array da .append, tudo que estiver aqui dentro vai ser adicionado no array. E no caso, a gente está adicionando outro array com level. Por que outro array? Lembra aqui. Eu estou adicionando um array do easy. Como eu acabei de falar, array aqui é um level. E cada argumento, cada objeto aqui dentro é cada dicionário aqui dentro é um pedaço do level. Agora a gente vai pro complex level. Aí tem um pouquinho mais de trabalho, que é var level, mesma coisa, é um array vazio. Para cada aqui recebe quase os mesmos aqui recebe quase os mesmos argumentos daqui. Aqui recebe quase os mesmos argumentos daqui. Dificuldade, tempo, pós, quantidade, timer, por aí vai. E menos quantidade. A quantidade vai ser sempre a mesma, que é 1. E um argumento extra, que é o array. Esse array é uma forma de manipular argumentos que é... Nos argumentos você pode passar o que você quiser. Pro bem e pro mal. Exceto, claro, que a sua função seja altamente tipada e que diga especificamente o que pode passar. Contudo, nesse caso não é, então a gente pode passar o que a gente quiser. Então eu estou passando um array. Se você reparar, tem várias informações aqui. São vários mini objetos com pós. Toda vez que eu falar objeto, tô falando de dicionário, perdão. Com position e quantidade.
qualquer um. É pra eu saber basicamente quanto é a quantidade que vai repetir. Mas assim sempre vai ser um. Então, algumas informações vão vir aqui no type time, podem variar. Mas vai vir um array. Com esse array, eu faço um loop dele, um for in loop. For in é um loop que vai repetir até um número acabar. Ou no caso, como é um array, até o array acabar, até ver todas as partes do array. Então, para cada level que tiver, toda vez que a gente usar o underline antes, é porque tem uma variável já com esse nome, e é uma variação dessa variável. Nesse caso eu não precisava, levels podia estar no plural, mas eu acabei de perceber esse erro. Eu não vou alterar agora. Para cada level no array, level append, como eu falei, append adiciona, generate level, type level pos generate level e vai passar os argumentos, que é tanto type, que está vindo aqui, quanto as coisas que estão dentro desse array, dentro do objeto que está dentro do array, que é a posição e a quantidade, e o timer de novo. E no final, level difficulty, append. Esse level mais complexo é adicionado ao meu código. Esse código é bem simples, se você parar para pensar. A parte difícil, que é interpretar esse código e adicionar as moedas, está no vídeo anterior. E o que é isso aqui? Em GDScript não existe forma de você comentar mais do que uma linha. Isso é bem chato. O comment é isso aqui, o jogo da velha. Então você tem que criar uma variável gigante. Eu encapsulei e comentei isso aqui, esse function ready, para poder não rodar. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando vários levels. É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui no spawner. Só que eu não preciso, claro, instanciar o objeto, que já tá dentro dali. Já deixei pronto vários levels, se vocês tiverem uma noção. E um level complexo, que esse eu fiz à mão. Pra rodar. Aqui tem um outro function ready que eu tava testando os objetos mais complexos ainda. Agora, como que eu fiz esses levels super complexos que tem várias coisas, tem coração, tem por aí vai. O que eu fiz? Eu criei esse site, e esse site eu posso fazer um desenho aqui do jeito que eu quiser. Eu não vou ensinar como fazer esse site, até porque esse site só funciona pro meu jogo. E eu tô usando JavaScript, eu tô usando HTML, padrãozinho, só pra poder ter esse site pronto. Tô fazendo, sei lá, uma faca. Não sei, eu tava tentando fazer alguma coisa, mas não ficou legal. Então, um skate? Pode ser um skate. Só que isso não parece um skate. Ai, meu Deus. Fazer qualquer forma aqui. Pronto. Exportar, copio. Eu já jogo aqui. Salvo. E vamos dar play. Eu vou primeiro vir aqui em spawn. Vou remover essas partes daqui. Não é interessante, nesse caso, adicionar levels aqui nesse script. Em alguns outros cenários faz sentido, mas como aqui é algo bem mais simples do que isso, e eu não ganho nada instanciando coisa aqui, não faz sentido fazer isso. Vamos lá. Viu? Gerou o que eu tinha mandado fazer. Vamos lá. Agora eu vou comentar tudo. E eu vou juntar as duas funções de ready. Pronto. Dá play, salvo e play. Pronto. Já tá rodando. Já temos uma forma prática de criar vários cenários e vários levels pro meu jogo. E é isso, galera. Hoje vocês tiveram uma noção melhor do que quer dizer
programação orientada a objeto e como que isso altera o seu jogo no GDScript. E como isso pode melhorar ou piorar o seu jogo, como isso pode facilitar o seu jogo e por aí vai. Espero que você tenha entendido. Foi mal se várias partes desse do código hoje estão já explicadas no vídeo anterior. Então não tem muito como ficar repetindo. Mas valeu, obrigado por tudo, obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Valeu, falou, um abraço, até mais.